Se você for uma pessoa um pouco mais velha, muito provavelmente você deve conhecer o console Atari, que teve vários jogos de destaque como Pitfall, River Raid, Frogger e até alguns desastres, como aquele famoso jogo do ET. Agora, se você for mais novo e provavelmente até mais novo do que eu, você deve estar pensando que eu estou falando em um outro idioma completamente esquisito. E relaxa que eu vou falar de uma coisa que muito provavelmente as novas gerações conhecem, que é o Sonic the Hedgehog. E relaxa que eu não estou falando sobre essas duas coisas de forma completamente aleatória, pois o tema de hoje vai misturar justamente o Atari e o Sonic, pois acredite se quiser, fizeram uma versão do Sonic para esse console, então já vai se ajeitando aí e vambora! Mas antes de começar a explicar o jogo em si, eu preciso falar sobre um outro termo que vem junto com esse jogo, e que também é necessário de ser explicado, que no caso eu estou me referindo ao termo Homebrew. Homebrew tem 3 significados comuns, e eu vou explicar cada um deles aqui. O primeiro deles é para a galera que costuma jogar RPG de mesa, ou até mesmo já foi mestre de alguma campanha, e essas pessoas acabam reconhecendo que esse termo é bastante utilizado para 2 intuitos principais, sendo um deles para alterar as regras oficiais para se adequar à sua campanha, e o outro motivo seria para resolver conflitos entre usuários, ou até mesmo com a história, que acabaria se encaixando na primeira versão. Mas normalmente nesse segundo cenário é utilizado para evitar conflitos entre usuários, já que ocorre bastante de alguém querer compensar a falta de alguma coisa na vida real dentro de um universo de mentirinha. Outro uso bastante comum da palavra Homebrew seria diretamente ao console Nintendo Wii, que quando você desbloqueia ele tem um Homebrew Channel, onde ali você poderia utilizar aplicações no modo chapéu de palha, e se você é fã de One Piece vai entender essa referência. E por fim, o último significado, e que sendo bem honesto é o que realmente importa para esse vídeo, seria referente aos jogos que são desenvolvidos de forma independente. E cuidado para não se confundir com jogos indies que você vê nas lojas tanto do seu console quanto do seu computador, mas sim de uma categoria em específico. Esses jogos, além de terem sido desenvolvidos por uma equipe pequena ou até mesmo por uma pessoa só, eles não são lançados para as plataformas modernas, e sim para plataformas antigas e que já estão descontinuadas por suas respectivas fabricantes. Então, caso você não tenha entendido, eu vou listar alguns consoles como exemplo, como Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1 e etc. E nessa última definição é onde o Zip se encaixa perfeitamente. E agora que eu dei essa breve explicação, vamos poder falar um pouco mais sobre esse jogo e também sobre o seu desenvolvimento. O nome desse jogo é Zip the Porcupine, ou Zip o Porco Espinho se você preferir, pois muitas pessoas preferem abrasileirar o termo em inglês, pois acaba sendo uma ótima alternativa, mas aí vai de cada um e sinceramente, eu não me importo com isso. Já o seu desenvolvedor foi o programador Chris Spry, e ele lançou esse jogo no ano de 2015. Mas se você acabar pesquisando sobre esse jogo na internet, você pode acabar se confundindo com o ano de lançamento, pois existe uma brincadeira por trás desse jogo, falando que ele foi lançado no ano de 1989, antes mesmo do primeiro jogo do Sonic, lançado lá para o Mega Drive. E novamente, isso é apenas uma brincadeirinha, para criar uma mística em volta do Zip, falando que ele foi um produto de sua época, sendo que ele nunca foi. Agora falando um pouco mais sobre a parte nerd desse vídeo, mas sem aprofundar muito para não ficar chato, o jogo foi desenvolvido utilizando o chip da Atari, chamado de TIA, que é uma sigla para Television Interface Adapter. E a necessidade de ter esse chip para a produção desse jogo é bem simples, pelo menos na forma que eu vou explicar, pois na prática é muito mais complexo. Com esse chip em mãos, você como desenvolvedor consegue entender a lógica por trás do console, para saber quando que você consegue programar um determinado elemento gráfico, ou seja, o que você vai ver na tela, e o que ele vai fazer, quando vai aparecer, os comandos que apesar de serem simples eram necessários de ser programados, inclusive até hoje é assim, e o mesmo vale para todos os outros elementos que envolvem o objetivo final desse jogo, ou pelo menos para você conseguir a maior pontuação possível, pois vários jogos do Atari eram praticamente infinitos, com muitas aspas. E essa foi a forma mais simples que eu consegui te explicar isso daí, já que na prática é muito mais complexo, pois envolve não só questões relacionadas à programação, como também matemática, e eu não quero deixar esse vídeo desnecessariamente denso, já que esse canal não tem como intuito de dar um curso enquanto eu falo de alguma versão alternativa do Sonic. E uma outra curiosidade interessante, antes de falar sobre o plot do jogo, é que o Chris também desenvolveu um outro jogo para o Atari,
Atari, chamado de Princess Rascal, que é um clone de Super Mario Bros do Nintendinho, ou melhor dizendo, é um remake desse jogo. E essa versão acabou fazendo muito sucesso lá por volta de 2013, ao ponto de chegar na Nintendo, e aí você sabe o que aconteceu. A Nintendo simplesmente derrubou o jogo. Mas sabemos como a internet funciona, né? Deram um jeitinho de poder fazer esse jogo ser jogado novamente. Mas o foco não é esse jogo, e sim o do Zip. E agora eu vou falar sobre o plot dele. A história começa quando uma aeronave gigante estava sobrevoando a terra natal do Zip, e ela resolveu fazer um pouso, o que acabou chamando a atenção do nosso protagonista, que entrou dentro dela para saber o que tinha lá dentro. O Zip ficou maravilhado com as coisas que viu dentro dessa aeronave, pois tinha muita coisa tecnológica que é dos interesses dele, o que já deu para ver que a personalidade dele é muito mais puxada para o Tails do que propriamente para o Sonic, apesar de sua aparência. Só que o Porco-Espinho acabou se sentindo tão confortável dentro dessa aeronave que simplesmente resolveu tirar um cochilo ali dentro. E durante esse meio tempo, um certo homem com bigode acabou entrando lá, e isso obviamente chamou a atenção do Zip. Mas além desse tal homem misterioso e que tem bigode, Zip também reparou que tinha 5 joias do poder que eram oriundas de sua terra natal perto desse homem. O que por raciocínio lógico, Zip notou que a sua terra natal foi roubada por esse tal homem misterioso e que tem bigode. E com isso, nosso protagonista precisa recuperar as joias de sua terra natal e devolver elas para o lugar onde elas nunca deveriam ter saído. E assim começa a nossa jornada. E é claro que se eu fiz um vídeo para falar sobre esse jogo, é porque eu quero testar ele. Então vamos direto para a nossa máquina de testes. Estamos agora na nossa tradicional máquina de testes e dessa vez eu estou com um Zip aberto aqui no meu computador para podermos dar uma olhada para ver como é que era esse jogo. E uma coisa que eu quero avisar é que vai ter alguns momentos desse vídeo que eu vou precisar diminuir o brilho dele, por conta de alguns momentos que tem luzes piscando. Como eu não tenho esse problema, eu não sei o nível de sensibilidade das pessoas que têm esse problema. Então uma forma de eu resolver isso daí, pelo menos temporariamente, seria diminuindo o brilho, ok? Então não estranhe se em alguns momentos o vídeo fica quase preto, é por conta disso, é por conta das luzes piscantes. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que ele tem a oferecer. Aqui a nossa introdução já tem o suposto homem misterioso, né, que todo mundo sabe que é o Dr. Eggman ou Robotnik, dependendo da sua era, de quando você acompanha o Sonic. E aqui nós temos a seleção de fases, com muitas aspas, pois dependendo da vez que você inicia o jogo, às vezes você pode começar na espécie de Green Hill Zone, ou também na Labirinte, e etc, tá? Então, dependendo de quando você inicia o jogo, você começa em uma determinada fase, não é uma escolha sua. Aqui, por exemplo, começamos na Cave Zone, que em tese seria a Marble Zone, que sim, é mais ou menos um port de Sonic 1 para o Atari, e os controles dele, nossa senhora, o chão tava se abrindo, e os controles dele são bem fluidos. Até porque mesmo o Atari sendo um console bem mais antigo do que em relação ao Nintendinho e etc, os controles dele sempre foram fluidos. Tanto que tem vários jogos que rodam perfeitamente bem, como Pitfall e etc. Eu só preciso me acostumar um pouquinho com o andar do Zip. E aqui eu vou tomar bastante cuidado para não ficar chamando ele de Sonic toda hora. O chão tava se fechando e eu tava na pinha. Vamos, aí. Ganhamos invencibilidade. Então os elementos do Sonic 1, eu acabei fazendo cagada. Os elementos do Sonic 1 estão basicamente presentes. Tem a invencibilidade, eu também tava jogando aqui um pouquinho, eu morri de uma forma idiota. Também tem um escudo, também tem a possibilidade de você ganhar vidas e etc. Só toma bastante cuidado quando você está jogando esse jogo, se você... Nossa, eu errei o pulo. Só toma bastante cuidado que quando você está jogando esse jogo, se você acabar avançando muito na fase, você vai acabar perdendo as coisas que estavam atrás, tipo anéis, até mesmo inimigos e até mesmo monitores de vida, porque sim, eles voltam, então tem como você farmar a vida desde que você não avance muito, entendeu? Mas é por conta da limitação do console e tudo mais, né? Até porque na versão original, na versão de Mega Drive, Master System, Game Gear, etc, se você pegou um monitor de vida e morreu depois, não tem como você recuperar. Então é isso. Ó, até uma boa aqui poder falar também que conforme você viu, eu acabei morrendo de forma muito idiota nesse jogo. Então eu já tô sendo jogado para uma outra fase. Isso não significa que eu passei a Cave Zone. Só significa que, como é que eu posso explicar? Eu reiniciei o jogo, certo? Então agora eu começo numa outra fase, que nesse caso, se não me falha a memória, seria a Hill Zone, que não tem nenhuma referência a Sonic.exe, e sim a Green Hill mesmo. Vamos abrir aqui, ó, a Hill Zone, que no caso seria a Green Hill, e eu acho que você deve estar reparando que tá tocando a musiquinha
é que eu deixei meu fone mutado, porque pra mim o jogo tá muito alto, e eu espero deixar um pouquinho o som do jogo aqui pra você, pra meio que você se ambientalizar. Ah, o que eu tinha acabado de falar aconteceu. Só que dessa vez, de vez de ser alguma coisa útil pra mim, vai ser um inimigo. Uma coisa importante é que você vai acabar encontrando algumas molas no caminho, que vão te levar para uma parte bônus do cenário, onde você consegue coletar anéis e ter vida e etc. E por falar em vida, aqui nesse monitor Z é o monitor de vida. Ao invés de ter um monitor com a carinha do Zip, é um monitor de Z. Z de zip. Aí, ó, tá vendo? Acabei de entrar aqui numa mola, agora eu tô aqui num cenário especial. E aqui, se você cair num buraco, eventualmente você não morre. Você só volta pro cenário normal. E não adianta, agora eu joguei que nem idiota. Você só volta para o cenário normal. E aqui, se não me engano, ó, aqui tem o looping, que é automático, não faço nada, toma bastante cuidado e eu perdi. Perdi. Como eu não tomei cuidado necessário aqui, eu acabei perdendo o monitor de vida, porque eu poderia estar farmando. Vamos voltar aqui pro cenário bônus? Nossa senhora. Bom, conseguimos o escudo pelo menos. Já é alguma coisa. E eu acho que passamos aqui pelo menos uma fase. Eu achei que eu não ia conseguir passar nenhuma, mas é porque eu tô jogando bem mal esse jogo mesmo. O jogo não é ruim, o jogo é legalzinho, eu gostei do jogo. Dá pra você passar o tempo e tudo mais. E imagine, é uma reimaginação do jogo Sonic 1, apenas isso. Agora eu tenho acesso a Marble Zone, ou Cave Zone. Deixa eu só ouvir a música, porque eu não tô ouvindo. Sim, é a Marble Zone. E se você fica um pouquinho parado, o Zip já fica impaciente. Quer ver? Eu acho que... ó, ele já fica impaciente muito mais rápido do que a sua versão original. E sim, tem inimigos aqui também nessa parte bônus. Eu esqueci que o chão se abre. Pula. Vamos ver o quão longe eu consigo ir. Eu acho que eu já tô no limite. Então vamos voltar aqui pra fase. Aqui tem as pontes, tá? Essa parte que eu já passei. Você precisa pegar um impulso. Tá. Essa parte foi onde eu morri de forma idiota. Vamos. Agora o chão agora acaba indo. Tá, entendi. Vamos de novo aqui pro cenário bônus. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Se eu ficar no modo de bolinha, ficar pulando, eu ganho velocidade. Entendi. Não tem muita coisa, então vambora. E lembrando que tem algumas partes, aqui foi bem mais fácil, mas tem algumas partes que dependendo do cenário bônus que você pega, você pode acabar caindo em um canto sem saída. Então, se você entrar no cenário bônus, dê preferência de você chegar até o final dele. Aqui já temos o ato 2. Nossa, eu fiz cagada. Eu apertei o botão errado, resetou o jogo. É que eu apertei o Start, no caso aqui o Enter, achando que eu ia entrar na fase. Agora fiz cagada. Mas dependendo da forma como você passa a fase, não é uma forma linear, sabe? A forma de como você vai jogando o Zip depende muito da run, como eu tinha falado anteriormente. Agora eu já vou começar numa fase totalmente diferente. Eu espero muito que não seja a Labyrinth Zone, que sim, ela está presente aqui também. Tomei no meu rabo, Aquazone. Mas uma coisa boa que eu tenho que falar aqui é que o Zip, no caso, ele fica lento. Quase que eu fiz cagada. Ele fica lento, mas você não se afoga. Eu falo isso porque quando eu fui jogar pela primeira vez esse jogo, eu fiquei um bom tempo travado aqui. Então você não morre afogado como acontece na versão original. Pelo menos isso. Mas a gameplay dele fica bem esquisitinha. E aqui, ele faz jus a palavra labirinte, quase. Aqui, esse cenário, ele faz jus a palavra labirinte, que no caso, falando da contraparte da versão original, que é realmente um labirinto e você pode ficar perdido de uma forma muito fácil. Que aí acaba entrando naquela parte lá se você não completa os Special Stages, ou os bônus no caso, você acaba ficando perdido, porque você vai entrar num beco sem saída, sabe? Como você pode reparar, o sprite do Zip é bonitinho, tem até detalhes, ó. Normalmente personagens de jogos de Atari são tudo em cores chapadas, tipo uma cor só. Aqui não, aqui o Zip pelo menos tem alguns tons de escuro. Eu achei isso legalzinho, esse detalhe. Mostra que o Chris, que no caso é o desenvolvedor desse jogo, teve um capricho especial com esse jogo, sabe? Eu ainda não joguei aquele The Make lá do Super Mario do Nintendinho, pode ser que eu ainda traga um vídeo dele aqui no canal, por que não? Mas pode ser que aquele lá seja o primeiro projeto do Chris, e esse daqui seja o segundo. Até porque eu não sei se teve outros antes também, né? Conforme eu tinha falado no vídeo, ele tinha feito lá o Princess Rescue anteriormente, mas pode ser que não seja o primeiro projeto do cara, né? Vamos vir aqui. Eu fui pegar impulso, acabei me dando mal. O que mais tá acontecendo aqui dessa gameplay aqui é game over, mas a ideia do jogo não é zerar ele, sim mostrar, olha, o jogo é assim, e se o jogo é legalzinho ou não. Eu tô gostando bastante, tipo, embora eu esteja jogando de uma forma muito horrível, eu tô gostando bastante de jogar. É um jogo gostosinho, vou querer jogar aqui mais um pouquinho enquanto eu converso, então encara esse jogo aqui também como se fosse uma conversa sobre ele, né? E em nenhum momento eu vou ficar fazendo um anacronismo, tipo,
pegando, sei lá, alguns requisitos do console original, que no caso seria o Atari, e ficar diminuindo ele com os jogos atuais, sabe? Eu acho isso bem paia por parte das pessoas. Porque pra ter o que nós temos hoje em dia... Eita porra, foquei tanto em conversar que eu esqueci. Pra ter o que nós temos hoje em dia, teve que começar de algum ponto. E o Atari, o Nintendinho, foram esses os pontos. Então muitas vezes, principalmente a nova geração, tanto de idade quanto até mesmo de gamers, que se dizem, né? Tem um pouco de asco dessa palavra. Acaba pegando muito no pé, cara. E até mesmo não com jogos assim, tão antigos assim, como da época do Atari, como também até mesmo com Sonic 1, onde eu vejo muitas pessoas, e não, eu não tô colocando o mesmo trecho várias vezes, eu tô repetindo aqui. Como Sonic 1 ou Mega Man 1, por exemplo, que eu acho que o Mega Man 1 sofre até mais do que isso, falando que o jogo é praticamente injogável e tudo mais, sendo que o jogo era um produto de sua época, sabe? Pode acabar acontecendo, meu Deus, eu tô horrível aqui em acertar essa plataforma. Pode acabar acontecendo que um jogo de hoje, que você goste muito, tipo um Red Dead Redemption 2, pode ser injogável para as novas gerações, sabe? E eu tô falando de Red Dead porque foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Se você gosta de outro jogo, coloca um exemplo aí na minha explicação, e é isso aí, seja feliz, sabe? Tipo, é uma coisa que acaba incomodando também. Isso não tá presente só na parte de jogos. É lógico, é a parte onde mais se manifesta, porque parece que o pessoal tá querendo fazer um esforço pra gostar de videogames e coisas desse tipo. E assim, pô, só joga o jogo. E se você não gosta, pô, só não joga, cara. Não sei qual que é. Ih, caramba, droga. Ih, rapaz, dei soft lock. Mais ou menos, né? Soft lock em partes, que pelo menos eu consegui reiniciar a fase aqui. Uhul! Muito cuidado. Aí, agora eu não vou acertar aqui. Uhul! Quase. Escudo. Quero. Beleza, consegui o escudo. Eu acho que eu não tinha mostrado ele até agora. Olha, eu acho que uma fase bônus vai ser melhor. Anel. Quero anel. Tô vendo. Melhor demais. O zip está mais pesado. Droga! Perdi o escudo, quase que eu perdi a vida. O zip está mais pesado nessa fase. Quer mais anéis? Vai. Ok, pelo menos eu perdi os anéis, mas consegui passar pelo menos o primeiro ato da Labyrinth Zone, ou Aqua Zone, que seja. Aliás, ficou faltando uma fase, né, que eu não mostrei ainda, mas foi por conta do jogo mesmo, né, me colocado. Que seria nessa da terceira fileira aqui, no caso de cima pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela. Consigo, vamos ver ela aqui. Dessa vez eu apertei o botão certo, não reiniciei o jogo. Star Zone, caraca. Starlight Zone. E qualquer música, aliás, é a Starlight Zone. E se você coloca essa música em qualquer tipo de videogame, com qualquer chips e etc., essa música fica legal. É minha música favorita do jogo Sonic 1. Opa, bônus. Porra, não deu muito certo. Peraí. Então acho que esse bônus não é tão bônus assim. Isso é uma parte obrigatória. Tá, vamos tentar passar ele aqui. Ok, agora vai. Não, era só pra chegar até aqui. Que droga. Tá. Porra. Já deu ponto positivo, porque se você bate naqueles negocinhos que explode, que eu esqueci o nome, eu sei que é Bad Nick, mas eu não sei o nome do negócio certo, sabe? Se você... eu poderia ter pegado impulso do outro lado, agora eu vou ter que passar aqui. Na versão original, você não consegue bater nele assim e só explodir. A menos que você esteja com a invencibilidade, eu acho. Não, você também não consegue. Você tem que esperar ele explodir. Vai cair mais dois negocinhos lá, umas bolinhas vermelha e preta. E depois disso, se você não for atingido, aí você pode passar. Aqui você pode destruir ele direto. Ponto positivo pra esse jogo. Uhul. Nossa, joguei muito. Aí eu vou lá e cometo a coisa mais imbecil possível. Não tinha invencibilidade, mas eu acho melhor... fuck, de novo. Tá, pelo menos eu consegui passar aqui por uma parte, eu acho. Nossa, eu acabei de falar que é mais fácil aqui enfrentar esses bichos. Nossa senhora, esperava que a plataforma fosse subir. E bom, já mostramos a Hill Zone, que no caso seria Green Hill. Mostramos também a Cave Zone, que no caso seria a Marble Zone. A Star Zone, que no caso seria a Starlight Zone. E também a Aqua Zone. E uma coisa aqui interessante, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo, seria de quando você chega aqui na parte do Eggman, que você acaba encostando nele e tudo mais, porque ele fica em fases aleatórias, você tem uma boss fight. E cada boss fight, você pega uma pedra do caos, uma pedra do poder que seja. Eu tô falando aqui no universo do Zip, tá? Eu tô meio que esquecendo que isso é Sonic. Aí você tem que derrotar ele 5 vezes pra pegar todas as pedras do poder e assim zerar o jogo. E sim, esse jogo tem fim. Só que novamente, eu não vou zerar porque, bom, eu tô sofrendo aqui nesse joguinho, mas é por conta de que eu simplesmente pego e ponho pra jogar, sabe? Tipo, eu não quero jogar antes pra não estragar a experiência e tal. Eu sei que poderia ser muito mais enriquecedor, eu falei aqui, mas eu entendo, né? A graça mesmo é jogar pela primeira vez e, em tese, ter uma conversa, que eu acho que seria legal conversar com vocês, enquanto demonstramos alguma coisa, né? Já que isso daqui meio que é uma live gravada, se é que eu posso dizer assim. E não fiz uma live de Zip.
Ainda. Quem sabe ainda eu não posso fazer. Principalmente se for... Ai, meu Deus. Fiz cagada. Fiz cagada. Deixa eu ver. Não sei o que é isso aqui. Ah, tá, escudo. É que o... Cometi cagado de novo. Vai. Aí. Volta. Aí. O segredo desse jogo é controlar a velocidade do zip. Assim como na versão original. Só que aqui é um pouco mais difícil, porque ele pega impulso muito devagar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima primeiro. Ah, ia me levar pra um bônus. Quase que né. Tá, eu tenho que ver que se tiver um chão muito longo e um buraco logo embaixo, é ponte. Que nem agora. Ah, tá. Nossa. Tô com uma vida. Quase. Peraí, mas como é que eu chego aqui? Ah, filha da puta. Entra aqui. Me entende, morri de forma idiota. E bom, esse daqui foi o vídeo de demonstração do Zip. E agora sim, vamos direto aqui para os nossos créditos finais. E bom, esse foi o vídeo falando sobre o Zip e também demonstrando esse jogo, que, como eu sempre quero deixar bem claro, é um port de Sonic para o Atari. Mas de toda forma, isso não deve ser utilizado para desmerecer esse jogo. Ele é um jogo muito competente e com certeza feito por um fã da franquia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou desse jogo e qual sugestão de vídeo você também tem, pois se você deixar sua sugestão de vídeo aqui nos comentários vai ser de grande ajuda. Além disso, olha a descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord e entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!